Caiu de 6.000 metros sem paraquedas. Sobreviveu. Atirou enquanto despencava e mudou tudo. Essa é a história do homem que o céu não matou. O vento cortava como lâminas invisíveis, e o céu sobre a França ardia em fogo e metal. Explosões iluminavam as nuvens, traçando riscos vermelhos no firmamento cinzento. O rugido dos motores ecoava como um trovão que não cessava. Lá em cima, o bombardeiro aliado B-17 tremia, ferido, cuspindo fumaça negra. Dentro dele, homens gritavam instruções. Tentavam conter o inferno que se alastrava pela fuselagem. O cheiro de combustível queimado misturava-se ao medo. No meio daquele caos, um nome se destacava: o sargento Alan Magee. E ele estava prestes a enfrentar o impossível. O avião despencava, cada segundo alongado como uma eternidade. As balas alemãs haviam dilacerado as asas, transformando o bombardeiro em um caixão voador. Magee tentava alcançar o paraquedas, mas o fogo já o engolira. O tecido derretia. As cordas queimavam em suas mãos. Um estalo seco ecoou, a estrutura do avião se partindo ao meio. Então, veio o silêncio. O corpo de Alan foi lançado ao vazio, sem paraquedas, sem controle, apenas o barulho do vento gritando nos ouvidos. A morte parecia inevitável. Durante a queda, flashes de sua vida surgiam como estilhaços de memória. O rosto da mãe, o treinamento no Texas, os risos de seus companheiros de esquadrão. Lá embaixo as nuvens se abriam, revelando uma pequena cidade francesa ocupada pelos alemães. O chão se aproximava em velocidade absurda. Alan apertou os punhos, um instinto primal o dominando. Ele não gritava, apenas observava. O mundo girava, o som do ar rugia, e a consciência oscilava entre o pânico e a entrega. Nada poderia salvá-lo, ou quase nada. De repente, algo cruzou seu campo de visão. Um caça Messerschmitt alemão rasgando o ar ao lado dele. O piloto nazista, surpreso, olhava o homem em queda livre com incredulidade. Alan o fitou de volta, olhos fixos, como se pudesse desafiar o destino com o olhar. O caça passou perto. O vento o arrastou para mais perto ainda. A asa direita do Messerschmitt vibrou violentamente ao atravessar uma corrente de ar quente. Um segundo de desequilíbrio bastou. O impossível começava a acontecer. O Messerschmitt oscilou, o piloto tentando corrigir o rumo, mas a presença daquele homem despencando parecia uma sombra amaldiçoada sobre ele. Alan, inconsciente do que fazia, rodopiava no ar, os braços abertos, o corpo atravessando a trajetória do avião. O caça desviou tarde demais. O impacto foi mínimo, mas suficiente. A hélice tocou o corpo do sargento, danificando o motor. O Messerschmitt perdeu força, mergulhando em direção oposta, cuspindo fumaça. Nos céus da França, o destino acabara de se reescrever por acidente, ou por milagre. Enquanto o caça nazista explodia no solo, Alan continuava caindo, girando, flutuando entre a vida e a morte. A cidade de Saint-Nazaire crescia em sua visão como um quadro cada vez mais nítido. Uma estação de trem, telhados, vidraças brilhando sob o sol. Então ele viu um prédio circular, alto, feito de concreto. Um pedaço do mundo que se tornaria sua salvação. O corpo atravessou o telhado de vidro, despencando em espiral até o andar térreo. O impacto foi terrível, mas não final. Silêncio. Poeira. Um corpo imóvel sobre os destroços. O sangue escorria lento, misturado a fragmentos de vidro. E então, um movimento. Alan respirava. Pulmões esmagados, ossos fraturados, mas vivo. O homem que havia caído do céu abrira os olhos. Do lado de fora, soldados alemães corriam para ver o que havia acontecido. Eles não sabiam que o soldado que desafiara a gravidade ainda respirava, e que aquela história estava longe de terminar. O som dos passos ecoava no corredor estreito do prédio destruído. Soldados alemães gritavam ordens, apontando lanternas e fuzis. A poeira ainda pairava no ar como névoa de guerra, escondendo o corpo entre os escombros. Alan ouvia as vozes, fracas, distantes, como se viessem debaixo d'água. A dor o consumia, mas algo dentro dele insistia em resistir. Cada respiração era uma batalha,
cada piscada um esforço sobre-humano. Ele sabia que, se fosse encontrado, não haveria piedade. E o silêncio tornou-se sua única arma. Os alemães vasculhavam o interior do prédio, convencidos de que uma bomba havia caído ali. Um dos soldados empurrou destroços com a ponta do rifle, olhando em volta com cautela. Alan, coberto de sangue e pó, prendeu a respiração. Um estilhaço de vidro cortava seu braço, mas ele não se moveu. A lanterna passou rente ao seu rosto, refletindo nos olhos semicerrados. O alemão hesitou, confuso, depois seguiu adiante. A sorte parecia caminhar ao lado do americano. Por um fio, mas ainda viva. Horas se arrastaram. Quando o som dos passos finalmente desapareceu, Alan tentou se mover. A perna direita não respondia, o ombro ardia como fogo. Ele mordeu os lábios, abafando um grito. Encontrou apoio em uma viga caída e se arrastou lentamente. Cada metro era conquistado com sangue. O mundo girava em vertigem, mas a vontade de sobreviver era mais forte. Do lado de fora, a cidade ainda queimava e o céu estava coberto de fumaça. O inferno não havia terminado. Ao alcançar uma parede parcialmente destruída, Alan olhou para fora. Viu caminhões alemães, soldados armados, o estandarte da suástica tremulando sobre a praça. Estava em pleno território inimigo. Nenhum abrigo, nenhum aliado, apenas ruínas e o medo. Mas também havia algo mais. Uma força silenciosa que o empurrava para frente. Ele não havia despencado do céu para morrer ali. Ainda havia um propósito que ele não compreendia, mas sentia pulsar com cada batida de seu coração. Cansado, ele encontrou uma escada quebrada que levava ao subsolo. Desceu com esforço, apoiando-se nos degraus retorcidos de ferro. O ar era frio, úmido e cheirava a óleo e pólvora. No porão, encontrou caixas de suprimentos alemães, ferramentas e pedaços de uniformes. A mente de soldado despertou. Ele improvisou uma tala com um pedaço de madeira e amarrou o braço com uma faixa arrancada de uma bandeira nazista. O símbolo que o inimigo venerava, agora, o mantinha vivo. Enquanto se recuperava na penumbra, ouviu novamente motores rugindo acima. Caças alemães sobrevoavam a cidade, talvez procurando destroços do Messerschmitt abatido. Alan olhou para cima e, por um instante, imaginou o destino daquele piloto. Um homem que, sem saber, caíra junto com ele. A guerra, pensou, não perdoava nem os que venciam. Era um poço sem fundo de quedas e ascensões, e ele acabara de mergulhar no mais profundo deles. Quando a noite caiu, Alan reuniu forças e começou a planejar a fuga. Precisava alcançar as linhas aliadas, centenas de quilômetros ao sul. Lá fora, o vento frio cortava as ruínas como navalhas. Ele respirou fundo, apoiando-se na parede, o olhar fixo no horizonte invisível. A dor ainda o acompanhava, mas havia algo novo em seu peito, um juramento silencioso. Ele sobreviveria. Ele voltaria. E faria o inimigo lembrar o nome do homem que caíra do céu. A madrugada envolvia Saint-Nazaire em um silêncio tenso. As ruas estavam desertas, exceto pelo som distante de patrulhas alemãs. Alan se movia lentamente entre as sombras, o corpo coberto de ferimentos e o uniforme em farrapos. Cada passo era uma negociação com a dor. O frio o fazia tremer e o sangue seco grudava em sua pele. As mãos trêmulas seguravam uma barra de ferro improvisada como arma. Ele sabia que não sobreviveria a um confronto direto. Mas a coragem, naquele momento, valia mais que qualquer fuzil. Encontrou abrigo em uma pequena oficina mecânica abandonada. O cheiro de graxa e ferro enferrujado era quase reconfortante. Usou panos e óleo de motor para limpar as feridas mais graves, gemendo a cada toque. O rosto estava inchado, o olho esquerdo mal abria, mas o olhar, esse ainda queimava com a força de quem se recusa a cair. Sobre a bancada, encontrou um mapa rasgado, esquecido por algum civil que fugira. As linhas vermelhas indicavam posições de bloqueio alemãs. Era um labirinto, e ele precisava sair dele. O plano era simples, mas suicida. Seguir o rio Loire até alcançar o interior, evitando vilas ocupadas. Lá,
talvez encontrasse a resistência francesa. Alan prendeu o mapa dentro do casaco e respirou fundo. Cada decisão naquele instante pesava como chumbo. As lembranças do bombardeiro voltaram em flashes. O calor, o som dos motores, os gritos. Ele se perguntou se alguém havia sobrevivido além dele. E por um breve momento, a culpa o atingiu com força maior que qualquer impacto. O amanhecer trouxe novos perigos. Patrulhas percorriam cada rua. Cães farejadores examinavam destroços. Alan precisou rastejar sob escombros, o coração martelando. A visão turvava e a exaustão o fazia tropeçar. Quando um caminhão alemão passou a poucos metros, ele se jogou em um fosso coberto de folhas e lama. O cheiro da terra o envolveu, lembrando-o de casa, mas também da sepultura que o esperava se fosse descoberto. O tempo parecia congelado. Só o som de sua respiração o mantinha preso à vida. Horas depois, encontrou um celeiro isolado na borda da cidade. Lá dentro, um cavalo magro e assustado observava o intruso. Alan murmurou algo em voz baixa, um pedido de perdão por precisar da ajuda do animal. Com esforço, selou-o improvisadamente, usando cordas e pedaços de tecido. Quando montou, a dor o atravessou como uma lâmina, mas ele não hesitou. Sabia que não podia mais se esconder. A fuga havia começado e cada quilômetro seria uma sentença. Enquanto cavalgava pela estrada abandonada, o som distante de sinos ecoou. Eram alarmes. Os alemães haviam encontrado os destroços do bombardeiro. Logo perceberiam que havia um sobrevivente. Alan olhou para trás, vendo a fumaça subir de Saint-Nazaire. Aquele era o rastro da morte o perseguindo. Ele chutou o cavalo, forçando-o a seguir mais rápido. A estrada se perdia entre florestas e colinas, mas o instinto o guiava. O homem que caíra do céu agora cavalgava como um fantasma. A noite voltou a cair, trazendo uma lua fria e solitária. Alan parou à beira de um rio exausto e olhou o reflexo trêmulo da própria face. O herói e o sobrevivente pareciam dois estranhos. Ele sabia que em algum ponto daquelas colinas os alemães montavam uma caçada. O rugido distante de motos ecoava na escuridão. O soldado respirou fundo, fechou os olhos e apertou o punho. Amanhã, prometeu a si mesmo, ele deixaria de fugir e começaria a lutar. O amanhecer trouxe uma névoa espessa sobre o vale. Alan acordou com o som de tiros distantes, ecos metálicos que vinham da estrada. O cavalo tremia, farejando o perigo. O soldado observava o horizonte, atento aos movimentos. A luz cinzenta do dia revelava colunas de fumaça ao longe, vilarejos queimando. Ele sabia o que aquilo significava. Os alemães estavam fechando o cerco. A caça havia começado, e ele era o prêmio. Sem tempo a perder, Alan desmontou e levou o cavalo até a beira do rio. Soltou-o, batendo levemente em seu flanco, deixando-o seguir livre. Aquele animal merecia uma chance melhor do que a que ele tinha. Depois mergulhou nas águas frias, deixando a corrente levá-lo por quilômetros. O corpo doía, os músculos queimavam, mas o plano funcionava. As pegadas sumiam. O rastro desaparecia. Quando emergiu, já estava longe o bastante para que a floresta o engolisse novamente. A selva europeia era densa e traiçoeira. Cada galho quebrado soava como uma denúncia. Alan se movia com cuidado, aprendendo o ritmo do silêncio. O farfalhar das folhas e o canto distante de um corvo eram seus únicos companheiros. Às vezes, via de longe colunas de caminhões nazistas cruzando estradas. Ele esperava imóvel, até que o som se dissipasse. Naquele teatro da morte, até respirar alto era um risco, mas o soldado que caíra do céu já não temia o chão, apenas o esquecimento. Ao cair da tarde, encontrou um casebre escondido sob as árvores. A porta rangeu ao abrir, revelando um interior coberto de pó e solidão. Sobre a mesa, um crucifixo quebrado. No canto, uma velha fotografia, um casal e uma criança. Civis, talvez mortos ou fugidos. Alan se sentou exausto e pela primeira vez permitiu que as lágrimas caíssem. Não era por dor física, era pelo absurdo da guerra, pela insanidade de ver o mundo ruir enquanto o coração ainda batia.
A guerra transformava homens em memórias antes mesmo da morte. Quando o sol se pôs, ele ouviu passos leves. O instinto o fez rolar para trás, pegando o ferro que carregava. Uma figura surgiu à porta, pequena, frágil, mas com um olhar determinado. Era uma mulher, de roupas simples e mãos calejadas. Falava francês, palavras rápidas e sussurradas. Alan não entendeu tudo, mas o tom era claro. Ajuda. Ela sabia quem ele era e sabia o perigo que isso representava. Seu nome, descobriu depois, era Clémence. Clémence o levou por uma trilha secreta até uma antiga adega sob a colina. Lá, outros o esperavam. Homens e mulheres com rostos marcados pela resistência. Fuzis enferrujados, munição escassa, mas olhos de aço. Alan percebeu que encontrara mais do que abrigo. Encontrara uma causa. A mulher lhe ofereceu pão, vinho e silêncio. No canto da sala, um rádio emitia chiados intermitentes. A voz em inglês distorcida falava de um nome código: Operação Chariot. O sargento entendeu. Ele havia caído no coração de um plano secreto. O grupo o observava com desconfiança até que Clémence quebrou o silêncio. Você veio do céu americano, disse ela. Talvez os deuses o tenham mandado para nos ajudar. Alan olhou ao redor. Jovens, camponeses, estudantes. Nenhum soldado de verdade, apenas sonhadores armados de coragem. Mas algo nele despertou. Aquele homem que desafiara a morte em queda livre, agora via um novo propósito nas chamas da resistência. O destino havia o lançado do céu, mas a guerra ainda o chamava de volta à luta. A adega transformou-se em quartel improvisado. Lanternas fracas iluminavam mapas desenhados à mão sobre a mesa. Alan ouvia atento enquanto Clémence explicava a situação. O grupo da resistência planejava sabotar um trem de munições alemão que cruzaria a cidade ao amanhecer. Era uma missão suicida e eles sabiam, mas sem aquela ação, dezenas de soldados aliados morreriam nos dias seguintes. Alan, ainda ferido, olhou para o mapa e viu o mesmo destino que o esperava no céu: queda ou glória. Ele escolheu lutar. A notícia da decisão espalhou-se entre os resistentes como um sopro de coragem. Cada um tinha uma história diferente, mas todos compartilhavam o mesmo fogo nos olhos. Alan ajudou a preparar explosivos improvisados com combustível e dinamite roubada. As mãos tremiam, não de medo, mas de propósito. Ele havia sido treinado para destruir alvos estratégicos, e agora esse conhecimento se tornava a arma da resistência. No fundo, sentia que estava finalmente fazendo o que nascera para fazer. O caos voltava a ser seu campo de batalha. Clémence observava enquanto ele amarrava os fios e revisava o plano. Você ainda acredita em milagres, soldado? Perguntou. Alan sorriu de canto, o rosto marcado por cicatrizes e fuligem. Acredito em sorte, respondeu, mas às vezes ela precisa de um empurrão. A mulher assentiu, apertando-lhe o ombro. O olhar entre os dois durou mais que o necessário, como se ambos soubessem o preço daquela missão. Na guerra, o amor era sempre um luxo caro, e o tempo, um inimigo impiedoso. Quando a noite caiu, o grupo partiu em silêncio. As botas afundavam na lama, o frio cortava o ar. A estação ferroviária surgia à distância. Guardas, refletores, cães. O trem blindado já se aproximava, um monstro de aço carregando morte. Alan dividiu as tarefas com precisão. 2 cuidariam dos explosivos nos trilhos, outros cobririam a retaguarda. Ele ficaria no ponto mais arriscado, o acionamento. A cada segundo, a tensão aumentava. O barulho dos vagões se misturava ao som acelerado dos corações. O momento chegou. O trem rugia pela escuridão, faíscas saindo das rodas. Alan esperou até ver o símbolo nazista pintado na locomotiva. Então, apertou o detonador. O chão tremeu. O fogo explodiu como o sol nascendo no inferno. O impacto lançou pedaços de metal e chamas para o alto. Os guardas alemães gritavam, atordoados. Clémence e os outros disparavam suas armas, cobrindo a retirada. Por um instante, o céu da França brilhou com o reflexo da vingança. Mas a celebração durou pouco. O rugido de motores ecoou logo em seguida. Caminhões alemães se aproximavam de todos os lados, reforços enviados da base próxima. Alan gritou para o grupo recuar pela floresta.
Balas ricocheteavam nas pedras, e o ar se encheu de fumaça e gritos. Clemence tropeçou, quase sendo atingida. Alan voltou, puxando-a pelos braços. Eles correram, mas sabiam. O inimigo vinha rápido. A missão fora um sucesso, mas a fuga seria o verdadeiro teste. No topo da colina, Alan olhou para trás. O trem ardia como uma pira fúnebre, iluminando o vale com chamas douradas. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro de pólvora e vitória misturados ao gosto amargo do perigo. Ao longe, o som das sirenes crescia. Clemence o olhou assustada, mas ele sorriu. Ainda não terminamos, disse em voz baixa. O brilho das chamas refletia em seus olhos, e o destino, mais uma vez, preparava sua próxima queda. A floresta engoliu o grupo em meio ao caos. O som dos tiros ainda ecoava ao longe, misturado aos latidos dos cães. Alan sentia o coração pulsar no mesmo ritmo dos disparos. A respiração era curta, dolorida, o corpo reagindo ao limite. Clemence cambaleava ao lado dele, o rosto coberto de fuligem. Atrás, os sobreviventes da resistência corriam em silêncio, guiados apenas pelo instinto. O céu, antes coberto por fumaça, agora mostrava um luar frio e impassível. A guerra continuava indiferente a quem vencia ou caía. Eles se esconderam em uma caverna próxima ao rio. A entrada era estreita, camuflada por arbustos e pedras. Dentro, o ar era pesado e úmido, mas oferecia o que mais precisavam: tempo. Alan distribuiu o pouco de munição que restava, observando os rostos exaustos dos companheiros. Nenhum deles sabia o que aconteceria ao amanhecer. O trem fora destruído, mas o preço seria alto. A vingança nazista não tardaria, e Saint-Nazaire se preparava para pagar em sangue. Clemence sentou-se ao lado dele, o corpo trêmulo, as mãos sujas de terra. Quantos morreram? Perguntou em voz rouca. Alan demorou a responder. O suficiente para lembrarmos por que lutamos. A frase saiu fria, quase mecânica, mas por dentro ele sentia o peso de cada perda. A guerra ensinava que sobreviver não era vitória, era castigo. Clemence encostou a cabeça em seu ombro, e por um instante o mundo pareceu parar. Apenas 2 humanos tentando lembrar que ainda eram vivos. O silêncio da madrugada foi quebrado por um som distante. Motores. Alan se levantou, os sentidos em alerta. Espreitou pela abertura da caverna e viu faróis cortando a estrada. Caminhões alemães. Muitos. A resposta havia chegado mais rápido do que esperavam. Ele ordenou que todos se preparassem. Sem heroísmo, disse em tom firme. Se nos cercarem, dividam-se. Alguém precisa contar o que fizemos aqui. As palavras soaram como um epitáfio antes do tempo. Lá fora, o som dos motores crescia como um trovão. A ofensiva começou antes do amanhecer. Os alemães cercaram a floresta com cães e lança-foguetes. O primeiro disparo explodiu perto da entrada, jogando Alan contra a parede de pedra. A fumaça invadiu o abrigo e o inferno retornou. Os resistentes atiravam às cegas, tentando conter o avanço. Clemence gritava instruções, mas a confusão era total. Alan arrastou-se até uma brecha e lançou uma granada improvisada. O clarão iluminou os rostos dos inimigos, jovens soldados assustados, tão perdidos quanto eles. O combate se transformou em massacre. 1 a 1, os resistentes caíam, até restarem apenas Alan e Clemence. Feridos, exaustos, cercados. O sargento olhou para o céu pela fenda da rocha, o mesmo céu que o havia engolido semanas antes. Sorriu, amargo. Parece que sempre acabo caindo, murmurou. Clemence segurou sua mão, os olhos marejados. Então caia comigo. O som de botas se aproximava. O destino os chamava novamente para o abismo. Alan respirou fundo, reunindo as últimas forças. Olhou para a mulher e depois para a granada em sua mão. Não havia mais fuga nem salvação. Só restava escolher como terminar. Lá fora, os alemães gritavam ordens, preparando o ataque final. Ele fechou os olhos, a lembrança do céu queimando em sua mente. Por todos que caíram, sussurrou, e o som do pino sendo puxado ecoou pela caverna, anunciando mais uma explosão que marcaria a história. A explosão sacudiu a floresta como um trovão de ferro e fogo. O chão tremeu,
árvores tombaram e o eco reverberou por quilômetros. Os alemães recuaram instintivamente, protegendo-se atrás dos caminhões. Quando a poeira baixou, o silêncio retornou, pesado, quase sagrado. A caverna estava em ruínas, o ar denso de fumaça e pó. Entre os destroços, uma sombra se movia. Ferido, coberto de sangue, Alan ainda respirava. Ele havia sobrevivido, de novo. Clemence não estava à vista. O coração dele acelerou, ignorando a dor que lhe dilacerava o peito. Engatinhou pelos escombros, chamando por ela, a voz rouca e fraca. Encontrou um lenço preso entre as pedras manchado de sangue e sentiu o peso da perda se abater. Lá fora, as chamas iluminavam o rosto dos soldados alemães, que voltavam cautelosos, acreditando que ninguém mais estivesse vivo. Alan encostou-se na parede, o corpo tremendo. Pela primeira vez pensou em desistir, mas o destino parecia se recusar a deixá-lo morrer. Os passos inimigos ecoavam mais perto. O soldado respirou fundo, tentando reunir forças. As imagens da queda voltaram. O céu, o fogo, o impacto. Talvez o inferno fosse cíclico, pensou. Talvez estivesse condenado a cair eternamente e sobreviver apenas para cair de novo. O som metálico de uma baioneta rasgando o ar o tirou do transe. 2 alemães entraram, fuzis prontos. Alan rolou para trás e golpeou o primeiro com uma pedra. O segundo disparou às cegas, errando por centímetros. O instinto do soldado renascia. A luta foi brutal e curta. O inimigo caiu, e o sargento pegou-lhe a arma. Cada respiração ardia como fogo nos pulmões, mas ele seguiu rastejando até a saída. O amanhecer tingia o céu de laranja, como se o mundo ardesse junto com a guerra. Alan cambaleou até uma clareira, o corpo coberto de cinzas. Viu os destroços do trem ainda fumegando ao longe, o lembrete de que sua queda mudara o curso de algo maior. Mas agora, sem Clemence, a vitória parecia vazia, e o céu acima, mais pesado que nunca. Horas depois, enquanto tentava cruzar o rio, Alan ouviu vozes atrás de si. Alemães. Muitos. Ele mergulhou nas águas geladas, deixando a corrente arrastá-lo. O frio o cortava como lâminas, mas o mantinha acordado. Cada segundo era um milagre roubado. Quando finalmente alcançou a margem oposta, desabou, incapaz de mover um músculo. O sol surgia por entre as árvores e ele se perguntou quanto tempo ainda poderia desafiar o destino. A morte parecia sempre um passo atrás. Paciente, persistente, inevitável. Enquanto recuperava o fôlego, uma sombra se aproximou. Alan ergueu o olhar, pronto para lutar, mas congelou. Era Clemence. Viva, coberta de ferimentos, mas viva. Ela havia sido arremessada pela explosão e sobrevivera por acaso. Os dois se encararam por longos segundos, sem palavras. As lágrimas vieram silenciosas. Era o reencontro de 2 mortos que teimavam em continuar vivos. Mas o som distante de motores quebrou a paz. O inimigo ainda os caçava. E o destino preparava a última descida. De mãos dadas, começaram a caminhar pelo bosque, cambaleando, um apoiando o outro. Cada passo parecia uma despedida. À frente, uma estrada coberta de névoa. A rota para o desconhecido. Alan olhou para o céu uma última vez. Nenhum avião, nenhum som. Apenas o silêncio das alturas que um dia o haviam rejeitado. Se cair de novo, murmurou, que seja para cair lutando. Clemence apertou sua mão. Ao longe, o ronco dos motores crescia. A guerra ainda não havia terminado, e a última queda seria a mais decisiva de todas. O dia nasceu cinzento sobre o campo francês. O vento soprava frio, carregando o cheiro de fumaça e ferro queimado. Alan e Clemence caminhavam lado a lado, exaustos, os passos afundando na lama. Atrás deles, o rastro da destruição deixava um traço de coragem e sacrifício. O som dos motores se aproximava, ecoando entre as colinas. A fuga tornara-se impossível. Eles sabiam. A guerra cobraria o preço da ousadia. Mas nenhum dos dois pretendia se ajoelhar. O soldado que caíra do céu escolheria, mais uma vez, como cair. Quando os primeiros caminhões alemães surgiram na estrada, Alan empurrou Clemence para trás de um muro de pedra. Pegou a arma que restava com apenas 2 balas no pente.
O olhar dele estava sereno, quase calmo. Corra quando eu disser, murmurou. Ela negou com a cabeça, lágrimas misturando-se à poeira em seu rosto. Não posso deixá-lo. Ele sorriu cansado. Você já me salvou mais de uma vez. Agora é minha vez. O som dos freios cortou o ar. A última batalha começava. Os soldados alemães saltaram dos caminhões, espalhando-se pelo campo. Alan respirou fundo, lembrando do céu, do fogo, do vento, da queda. Mirou o primeiro inimigo e atirou. O disparo ecoou como um trovão. O segundo tiro veio logo depois, atingindo o soldado que avançava com granada em punho. Depois disso, apenas o clique seco do gatilho vazio. Alan ergueu o olhar e viu o cerco se fechando. Mas o medo havia desaparecido. Ele já estivera mais perto da morte do que qualquer um deles poderia imaginar. Clemence aproveitou o caos para fugir entre as ruínas. Alan a viu desaparecer entre a fumaça e o verde do campo. Sorriso leve, quase imperceptível. Os alemães gritavam ordens, cercando-o. Um deles levantou o rifle, hesitante, talvez surpreso ao ver aquele homem em farrapos de pé, desarmado, desafiando-os com o olhar. Alan deu um passo à frente. Venham, disse em voz rouca. Sou só um homem. A rajada veio em seguida, rápida, definitiva. O corpo tombou, mas o olhar permaneceu fixo no céu. Horas depois, o campo silenciou novamente. Os alemães partiram, deixando apenas fumaça e cinzas. Clemence voltou ao entardecer, andando entre os destroços, os olhos vermelhos. Encontrou o corpo de Alan deitado sobre a terra fria. Nas mãos dele, ainda fechadas, um pedaço do lenço dela. Ela ajoelhou-se, chorando em silêncio. Ao redor, o vento sussurrava entre as folhas, como se contasse a história daquele homem aos céus. Um soldado que desafiou o impossível e venceu, não com armas, mas com coragem. Dias depois, a resistência espalhou a notícia. O americano que caiu do céu tornara-se lenda entre os vilarejos. Diziam que ele havia derrubado um caça alemão em queda livre e destruído um trem de suprimentos nazista. Alguns juravam ter visto um corpo sendo levado pelas águas do Loire. Outros acreditavam que ele ainda vagava pelas colinas. A verdade perdeu-se entre o fogo e a memória. Mas seu nome ecoava nas rádios aliados como símbolo de bravura e fé, Sargento Alan Magee. Meses mais tarde, o exército americano confirmaria o impossível. Alan Magee, artilheiro do 306º Squadron, havia sobrevivido a uma queda de mais de 6.000 metros, sido capturado e libertado no fim da guerra. O que a França lembrava como lenda, a história confirmava como fato. O soldado que caíra do céu não apenas sobreviveu, ele viveu para contar. E mesmo anos depois, cada vez que olhava para o céu, via não nuvens ou aviões, mas o preço da esperança. Quando a câmera se eleva, o som da respiração desaparece. Apenas o vento permanece, varrendo o campo onde tudo começou. O céu, agora limpo, parece guardar as cicatrizes daquela história. Um pássaro cruza lentamente o horizonte, símbolo do homem que desafiou o impossível. A tela escurece e uma última frase surge entre as sombras. Alguns caem, apenas para lembrar ao mundo que ainda podem voar.